O tema da apresentação é a ditadura no Brasil. A ditadura no Brasil começou em 1964 por conta do golpe militar. O golpe militar retirou do governo do país o presidente João Belchior, conhecido como Jango, que havia sido eleito democraticamente pelo PTB. Jango era um presidente que queria melhorar a economia do país e afastá-lo da crise, mas não alcançou sucesso em seus planos. Jango acreditava que só através de chamadas reformas de base é que a economia voltaria a crescer e diminuiria as desigualdades sociais. Em um comício organizado no Rio de Janeiro, Jango anunciou que daria início às reformas e livraria o país do caos em que estava vivendo. A partir daí, as pessoas ficaram assustadas por achar que Jango era mais um comunista. Assim, eles organizaram uma marcha anti-Jango. No dia 31 de maio de 1964, os militares se reuniram e tomaram o poder, com a ajuda dos Estados Unidos e da Igreja Católica. Jango não resistiu e se refugiou no Rio Grande do Sul, e logo depois para um exílio na Argentina e depois no Uruguai. O governo americano e os militares viam Jango como uma ameaça, pois Jango interferiu em várias relações internacionais e tinha aprovado uma lei que limitava a quantidade de benefícios que as empresas internacionais poderiam retirar do país. A ditadura no Brasil durou 21 anos, até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Os militares justificaram o golpe dizendo que havia uma ameaça comunista no país. Assim que os militares tomaram o poder, foi estabelecido o AI-1, com 11 artigos, dava ao governo militar o poder de modificar a Constituição, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 10 anos e demitir. Colocar em disponibilidade ou aposentar qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país, o regime democrático e de proibir a administração pública, além de determinar os seguintes presidentes do país. Não havia liberdade de expressão. Partidos políticos, sindicatos, agremiações estudantis e outras organizações representativas da sociedade foram censuradas ou suprimidas pelo governo. Essa década deu início a diversas mudanças na economia do Brasil, nas indústrias e serviços e também nas dívidas no exterior. O país teve 5 governantes durante a ditadura. O primeiro foi o governo de Castelo Branco, de 1964 a 1967. Castelo Branco declarou defender a democracia, mas quando alcançou o governo, assumiu uma posição autoritária, acabou com os partidos políticos, só autorizando o papel de 2 partidos, o MDB, que era o partido da oposição, porém controlada, e o da Arena, que era o partido dos militares. Os cidadãos tiveram seus direitos políticos e constitucionais cancelados. Vários parlamentares, tanto federais quanto estaduais, tiveram seus mandatos cassados. E em 1967, no final do seu mandato, ele impõe uma nova Constituição que aceita institucionaliza o regime militar e suas formas de comando, ou seja, tudo que os militares faziam de ruim na ditadura era aprovado. O segundo governante foi Costa e Silva, de 1967 a 1969, também eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Seu governo foi marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição cresce no país e a UNE organiza uma passeata, a passeata dos 100 mil. Minas Gerais e São Paulo ocorre a paralisia nas fábricas e os estudantes formam a guerrilha e assaltam bancos e sequestram embaixadores para obterem fundos. Mas em 13 de dezembro, o governo decreta o Ato Institucional número 5, que foi o mais duro do governo militar. Aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com as garantias de habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. O governo da junta militar durou 4 meses, logo após o governo de Costa e Silva, que foi substituído por estar doente. Formada por ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Aeronáutica foi que formaram o grupo dos militares.
Dois grupos de esquerda, o MR-8 e a ANN, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, Charles Emmerich. Eles exigiam a libertação de 15 presos políticos. A exigência foi cumprida com sucesso. Porém, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional. Essa lei decreta o exílio e a pena de morte em casos de guerra psicológica adversa ou subversiva. No final de 1969, o líder da ALN foi morto pela Força de Repressão de São Paulo. Ou seja, eles se vingaram do ato que eles pediram para libertar os políticos presos. A junta militar escolhe o novo governante, o governo Médici, de 1969 a 1974. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo, conhecido como Anos de Chumbo. A repressão, a luta armada cresce e uma severa política censura é colocada. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de comunicação são censuradas. Muitos professores, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do país. O DOI-CODE atua como centro de investigação e repressão do governo militar. A guerrilha do Araguaia é fortemente reprimida pelas forças militares. Enquanto isso, na área econômica, o país crescia rapidamente. Este período, que vai até 1973, ficou conhecido como a época do milagre econômico. O PIB brasileiro crescia com investimentos e empréstimos do exterior. O país avançou e estruturou uma base de infraestrutura. Todos esses investimentos geraram melhores condições de emprego pelo país e algumas obras foram executadas, como a ponte do Rio Niterói. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa um lento processo rumo à democracia. Seu governo é o fim do milagre econômico e a insatisfação popular em altas taxas. Geisel anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. O partido da oposição começa a ganhar espaço nas eleições. De 1974, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado, 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades. Os militares de linha dura, não contentes com os caminhos do governo Geisel, começam a promover ataques clandestinos aos membros de esquerda. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto em situação semelhante, provavelmente pelos militares, porém nada comprovado na época. Em 1978, Geisel acaba com o AI-5 e restaura o habeas corpus no Brasil. Logo depois vem o governo Figueiredo, de 1965 a 1979. A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa a acelerar e o processo de redemocratização. O general João Batista Figueiredo decreta a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Os militares de linha dura continuaram a repressão clandestina. Cartas-bombas são colocadas em órgãos e imprensas públicas, e inclusive na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. No dia 30 de abril de 1981, uma bomba explode durante um show no centro de convenções do Rio Centro. O atentado fora provavelmente promovido pelos pelos militares de linha dura, embora até hoje nada tenha sido comprovado. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece os outros partidos do governo. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A Arena muda o nome e passa a se chamar PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Outros partidos criados como o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, e os partidos
Democrático Trabalhista, que é o PDT. Desculpa. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos da oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento das diretas já. O movimento era favorável e a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia as eleições diretas para presidente naquele ano, mas para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Em 1985, o deputado Tancredo Neves concorreu com Paulo Maluf como presidente da República, todos do Partido Democrático da oposição. Era o fim do regime militar, porém Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney. A Constituição de 1988 apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos no país. A partir daí já é outra história de governo do José Sarney, que é o fim da ditadura, porém um período econômico nada agradável no Brasil. Mas não é o caso da nossa apresentação, terminamos por aqui. Falamos sobre a ditadura no Brasil e espero que seja bem explicado temas para vocês. A seguir veremos as formas de tortura que eles faziam no tempo da ditadura.